Olá, pessoal! Estamos enfrentando uma situação de pandemia, de uma calamidade pública, e hoje eu vim com alguns questionamentos. Ouve-se muito falar do que seria esse novo normal, né? Quais as novas orientações que eu preciso passar aos meus manipuladores? E o principal, qual a nova legislação ou portaria que eu devo de fato seguir? Eu sou a Karina Vale, estou hoje com a Aline Diniz e o nosso tema de hoje é sobre o Covid. Fique com a gente e tire as suas dúvidas sobre esse tema. Então, pessoal, hoje a nossa área, por ser uma área de saúde, é uma das únicas áreas que muda constantemente. Existem diversos artigos ou teorias que vai trazer aí sobre benefícios ou malefícios que um determinado alimento ele pode aparecer, novos tratamentos sobre alguns tipos de doenças e assim constantemente. Também não poderia ser diferente em relação às resoluções, às portarias em termos de legislações sanitárias. Estamos vivendo uma situação do qual precisamos nos preparar, que é sobre a questão do Covid. E para isso, hoje eu e a Aline iremos debater alguns pontos. E o mais importante dessa situação como um todo é lidar com o desconhecido. E para isso, Aline, eu gostaria de saber, a gente sabe que o Covid, ele é transmitido aí principalmente por gotículas, né? Seja por espirro, seja por questões aí, evitar o dedo aí nos olhos. E aí eu quero saber como que a gente pode, se é possível também ocorrer essa transmissão por alimentos. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho. O Covid transmite ou não pelos alimentos? Recentemente, todos os estudos que a gente tem nesses últimos anos, nesse 1 ano e meio de pandemia, não foi ainda encontrado Covid no alimento em si. Pode ser que tenha esse vírus na superfície das embalagens, mas no alimento ainda não foi encontrado nenhum vírus, tá? Então fique tranquila, vocês não vão pegar a Covid através dos alimentos, tá bom? E Aline, a gente sabe que é um desconhecido, todos os dias tem uma descoberta diferenciada, consequentemente um índice de contaminação muito maior. E dentro dessa nova legislação, dessa nova resolução, eles orientam sobre a higienização de mercadorias. Como que a gente pode estar procedendo de uma forma segura para poder higienizar a minha matéria-prima? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse armazenamento da matéria-prima. O armazenamento da matéria-prima, nós podemos fazer ele de duas maneiras no nosso serviço de alimentação. Primeiro, a gente pega essa matéria-prima, recebe ela e podemos deixar ela de quarentena, que quer dizer o quê? A gente deixa aproximadamente por 3 dias num canto, isolada. Caso essa superfície tenha algum vírus, nesses 3 dias, o vírus não tendo algum outro corpo, como é que eu falo? Algum outro corpo humano, ele não consegue se proliferar e morre naquela superfície. Mas vamos supor que eu comprei leites e eu preciso dele na minha receita para hoje. O que eu posso estar fazendo? Posso estar fazendo a higienização da superfície desse leite, através de borrifando álcool líquido 70 nessa superfície. Eu vou estar eliminando, sim, o meu vírus dessa maneira. A gente sabe que dentro do processo, né, Aline, do fluxograma, o objetivo final é o alimento seguro. E dentro desse alimento seguro foi o que você colocou, a gente precisa ter os critérios de recebimento e armazenamento. Entretanto, estamos lidando com um vírus que ele não morre da noite para o dia, né? Dependendo do tipo de superfície, ele leva alguns dias mais. E aí a gente pode correr o risco de ter uma contaminação cruzada, justamente por conta do meu manipulador. Sim. E aí eu queria saber de você, como que a gente deve proceder caso esse meu manipulador ele venha trabalhar manifestando algum tipo de sintoma. Sim, existe pesquisas relacionadas a esse tema, Karina, que é o quê? Se nessa planta, dessa unidade de serviço de alimentação, algum funcionário teve a contaminação confirmada, o que se pede é que todos os outros funcionários façam exame também, porque vai que ele pegou o vírus, e que toda a cozinha passe por uma higienização completa de suas bancadas, de sua superfície, porque caso esse funcionário contaminado, ele entrou em contato com alguma superfície e aquela superfície esteja contaminada. Essas as regras de hoje, caso ocorra alguma contaminação de funcionário.
E vale ressaltar, né, Aline, que nem sempre o Covid ele vai manifestar ali os sintomas, né? Às vezes você está infectado, não tem a manifestação dos sintomas e você está trabalhando. Então, vale a pena ressaltar todos os cuidados que precisamos ter para evitar a proliferação desse vírus. E baseado nessa orientação, nessa recomendação, eu queria saber o que foi que mudou em relação às orientações de higienização de mãos. Tá. Relacionado à higienização de mãos, o que se mudou foi nada. Por quê? Sempre foi necessário que o manipulador higienizasse as suas mãos constantemente. Hora que chega do trabalho, quando troca de função, quando toca em algum lixo, quando troca de alguma atividade. Só que, porém, agora com o vírus, isso está sendo cobrado com muito mais impacto do que antigamente. É que nem eu falo, tem coisas ruins que às vezes nos traz algumas consequências boas. Que nem, por exemplo, higienização das mãos. Nunca se foi tão importante higienizar as mãos como agora nessa pandemia por conta do coronavírus. Pois é, né, Aline? Infelizmente, o próprio ser humano ele só aprende, ele só valoriza quando a gente perde. E inúmeras vidas foram perdidas por um simples ato de higienização de mãos. Como você disse, nada mudou, né? Qualquer legislação, quer seja ela federal, municipal ou estadual, preconiza a higienização das mãos. Inclusive, isso é um dos primeiros itens de treinamento que deve ser cedido para o seu manipulador. É colocado em todos os livros, em todas as teorias, que um dos itens para a gente poder higienizar as mãos seria a questão do sabonete bactericida e do álcool em gel. E aí, Aline, a minha pergunta para você é o seguinte, dentro de uma área, de unidade de alimentação, que às vezes não tem muito ali o recurso, a gente sabe que aumentou essa frequência de higienização, existe um custo, né, em relação ao sabonete normal para um sabonete bactericida ou até o próprio álcool em gel. E aí eu queria saber de você, é de fato obrigatório o uso do sabonete bactericida ou um sabão normal, ele já me ajudaria? Então vamos, o que a legislação hoje fala sobre os produtos para fazer a higienização das mãos? Primeiro, eu preciso que tenha um sabonete líquido inodoro. E que eu tenha uma segunda etapa, que vai ser a nossa etapa de desinfecção. Essa segunda etapa, ela pode ser feita através do álcool 70, ou se não, quando eu já compro um sabonete bactericida. A gente sabe que somente a lavagem pelo próprio sabonete inodoro e líquido, a gente já vai estar eliminando a questão do coronavírus. Porém, é necessário que a gente utilize sabonete bactericida para também eliminar a camada que tem naquela superfície de uma possível bactéria também. Lembrando que, se você compra um sabonete já bactericida, você não precisará da segunda etapa do álcool 70. Eu, particularmente, nem gosto muito de utilizar o álcool 70 em gel, estou falando em gel, tá? Por quê? Porque eu já vi diversos manipuladores que foram higienizar as suas mãos e logo em seguida passou uma camada de álcool em gel. Ela fica uma camada de gel bem fina e quando ele vai próximo ao fogo, aquilo ali vem uma camada de fogo, o manipulador não consegue ver porque é um fogo transparente. Quando ele percebe, ele só vê que toda a superfície da sua mão queimou toda. Então, assim, não é orientado a utilização de álcool em gel para higienização das mãos de trabalhadores no segmento de alimentação. Oriento que sempre utilize sabonete bactericida líquido e inodoro. É bacana, né, Aline, a gente reforçar a negligência, né? Porque se esse manipulador, ele higienizasse a mão de uma forma padrão, correta, o álcool em gel, ele seca rápido, né? Então você poderia estar ali higienizando suas mãos, utilizar esse álcool em gel e ter o cuidado justamente de manipular produtos quentes ou com fogo próximo para evitar um acidente. Ou seja, às vezes é a recomendação, mas que precisamos também nos respaldar em relação à própria negligência do funcionário, o que vai contar com que a gente fique, né, mais atenta a rotina do manipulador. E olha só, é importante, né, Aline, a gente frisar mais uma vez que estamos falando sobre o coronavírus. E foi o que você justamente falou. Quando a gente pensa num sabonete comum, esse sabonete ele vai me atender porque a camada do coronavírus ele é feito de gordura. Então, qualquer sabonete, e a gente sabe que o sabão propriamente dito,
a função dele é remover essa gordura. Então a gente conseguiria eliminar de uma forma aí eficaz o vírus do coronavírus, né? E aí foi o que a Aline justamente ressaltou, que como a gente está dentro de uma cadeia alimentar, existem outros micro-organismos, como por exemplo coliformes fecais, Staphylococcus aureus, que são duas bactérias muito comuns da microbiota do manipulador. Então, nesse caso, o sabonete comum não removeria o coliformes e nem o Staphylococcus. Para isso, seria necessário o uso do sabonete bactericida, né, Aline? Exatamente. E quando você fala, Karina, a respeito da negligência de funcionário, uma parte muito importante de falar, até puxando um pouquinho o gancho, é a respeito das máscaras. Por quê? A gente sabe que hoje é obrigatória a utilização dessa máscara. Porém, o que acontece? O funcionário coloca a máscara e com o tempo vai criando uma certa temperatura ali, com aquela máscara no rosto e vai aquecendo. O que ele faz? Ele coça. Tá aí a negligência, porque ele vai coçar, aquilo ali pode ser que tenha uma camada de estáfilo, ele põe a mão e toca no alimento, passou estáfilo para o meu alimento. Então, sim, esse funcionário tem que ser muito bem treinado na higienização das mãos e principalmente o uso de máscara. Não é simplesmente colocar a máscara e deixar ele manipular o alimento. Ele tem que ter noção que ele não vai poder tocar naquela máscara. E Aline, você entra até falando sobre a questão do uso da máscara, que também foi um item que não é que não tenha mudado, ele gerou uma certa polêmica, né, e uma certa necessidade por conta da prevenção entre os manipuladores. Mas a gente sabe que o uso recomendável pela questão da máscara é que essa máscara ela fosse trocada a cada 30 minutos. Sim. Como que essa situação ela fica agora em situação do Covid? Então, segundo as normas técnicas agora, eles pedem para estar trocando essa máscara de 3 a 4 horas ou de acordo com a umidade que ela vai causando. Então, assim, você tem que ficar muito de cima, porque assim, se antigamente eles pediam para trocar a cada 30 minutos, agora passou para 3, 4 horas. A umidade dessa máscara vai aumentar muito, então vai incomodar esse manipulador. E lembrando que em alguns estados, antes da pandemia, o uso de máscara era até proibido por manipuladores por conta desse risco. Porém, estamos numa pandemia, é obrigatório no mundo todo, inclusive nós aqui no Brasil. Portanto, a gente tem que tomar o máximo de cuidado nessa troca. Trocar essa máscara de 3 a 4 horas, independente do seu material. Isso dentro do segmento de alimentação. E é bacana ressaltar, né, Aline, que você precisa ter um controle, é o que a gente tinha falado sobre o manual, não tem como a gente fugir desse aspecto, né? Porque quando a gente pensa na unidade, eu preciso pensar na ventilação, na umidade. Por exemplo, existem áreas de produção de alimentos que toda a cadeia é feita por ar-condicionado. Então, aquela umidade ali, ela pode demorar um pouco mais, porque o manipulador ele não vai estar transpirando. Agora, em contrapartida, também existem unidades que são muito mais quentes, né? Porque o pé direito é baixo, porque o telhado não é apropriado, porque eu tenho uma produção incrível ali com frituras, né? Com fritadeiras, com fornos. Então, quando eu penso nessa troca de calor, a gente vê uma diferença grande, né, Aline? Sim. O que é recomendado nesse caso é que os exaustores estejam funcionando. Por quê? Porque ele vai puxar todo aquele calor produzido sobre os fornos, sobre os fogões, e a partir daí vai amenizar aquela sensação de calor. Então, tudo isso ajuda também, tá? Tem algumas normas técnicas que ela até recomendou deixarem portas e janelas abertas. Mas, a meu ver, eu entendi que isso seria necessário no caso do salão de atendimento de clientes. Porque se eu começar a deixar portas e janelas abertas, por exemplo, dentro de uma área de produção, eu começo a colocar em risco o meu alimento, que pode vir poeira, pode vir alguma contaminação sobre minhas bancadas, sobre meus alimentos. Ficou um pouco confuso isso. Qual seria, então, essas portas e janelas que deveriam ficar abertas? Eu costumo muito, Aline, trabalhar com o final da minha produção. Sim. Se o meu alimento ele estiver seguro, né, durante todo o fluxograma, é o que vai me importar. Exatamente. É claro que a gente não pode burlar algumas leis, né? Não significa que a lei falou que eu tenho que deixar a porta aberta. Imagina, do lado da minha cozinha é algo que tem ali poeira, é algo que naquele momento ali está soltando um cano, então a gente precisa
realmente investigar aí toda a nossa linha dessa cadeia produtiva. Tem que ter muita coerência e avaliar cada layout individualmente. Por isso que existe nós, profissionais da saúde dos alimentos, para isso. Que é o quê? Vamos analisar como que eu tenho que ser agora na pandemia. Vá até aquele local, analisa layout, fluxo de alimento, fluxo até mesmo de ventilação e faça o seu plano de ação para que o alimento vá ao prato desse consumidor de maneira segura. É esse o objetivo final. E é bacana a gente relembrar alguns fatos, né, de algumas lives, alguns debates com alguns técnicos e a gente perceber que o centro de toda a sua cadeia produtiva também é o seu manipulador. Então, vale, né, Aline, ressaltar para ele a importância dele trocar de máscara quando ele chegar ao trabalho e quando ele for embora também. Porque se a gente for analisar, em termos de cadeia produtiva, esse meu alimento ele vai estar seguro se eu estiver fiscalizando. E quem fiscaliza e orienta o meu manipulador? Então, eu acredito que vale a pena a gente se unir nesse momento, orientar o manipulador, passar para ele todos os riscos que ele pode estar levando o vírus para a família dele. Às vezes até no próprio descarte da máscara, né, ou a higienização dela. Muitas vezes a gente trabalha com essas máscaras de pano e o manipulador ele tenta enganar nós. Olha, eu troquei. E aí ele não lava em casa, não faz o descarte de uma forma adequada, né? Sim. Para isso acontecer de uma maneira eficaz, o que eu recomendo muito é numerar as máscaras. Para quê? Porque você sabe que a número 1 você vai usar a hora que você chega, a número 2 é após 3, 4 horas, a número 3, e com isso você consegue fazendo essa troca de uma maneira bem segura, não colocando em risco o seu alimento. E quando a gente pensa em questão de uniformes, como que a gente pode ter esse controle? Será que esse meu vírus ele pode ficar, né, no uniforme? Existe uma regra para eu poder lavar meu uniforme separado de uma roupa que a gente usa ali junto com o familiar? Como que fica, Aline, essa questão? Sim, uma das coisas que já existia antes da pandemia, o uso de uniforme sempre foi recomendado que durante o trajeto desse funcionário que manipula alimentos da casa dele até o local de trabalho, ele utilize as suas roupas próprias e que esse uniforme deve ser trocado dentro do ambiente de trabalho. E quando eu falo uniforme, eu me refiro ao uniforme completo, sapato, calça, blusa e até mesmo a touca. Então, ou seja, todo o manipulador chegando no seu ambiente de trabalho vai fazer a troca desse uniforme e a partir daí começar as suas atividades. E Aline, e quanto à questão da orientação para esse manipulador, assim, higienizar as roupas dele, existe alguma regra, alguma dica que você possa dar para ele poder lavar de uma forma correta? Sim. Eu recomendo que essa lavagem dessa roupa deve ser feita de maneira separada e não junto com a roupa da família, porque nesse uniforme pode estar vindo alguma carga bacteriana, alguma carga viral, e ela ser manipulada, ela ser lavada junto com a roupa da família, pode gerar uma certa contaminação. Então, deve se lavar de modo separado, sim. Excelente, né, Aline? E aí a gente já falou sobre a questão do vírus, falamos sobre a questão aí do manipulador como um todo, né? Abordando aí os sintomas, o uso de uniforme, máscaras. E aí eu queria ver com você, Aline, como que fica também a questão do uso de luvas. Existe alguma variação? Mudou alguma coisa? Nesse momento você recomenda que se use a luva ou que a gente aumente a frequência de higienização de mãos? Tá. A respeito da utilização de luvas, nada mudou. Qual que é a recomendação? A utilização de luvas vai ser feita quando aquela etapa não conseguir ser feita por um utensílio. Por exemplo, eu estou lá manipulando um hambúrguer na chapa. Virar esse hambúrguer, eu posso virar ele com a mão ou um utensílio consegue fazer essa virada do hambúrguer? O utensílio você pode fazer isso. Então, eu vou estar utilizando o utensílio. Um outro exemplo, acabei de assar um lombo e eu vou fatiar esse meu lombo. Fazer uma garra sobre essa peça de carne para vir com a faca fatiando, eu não consigo substituir por um utensílio muitas vezes, eu preciso de uma garra muito grande. Então, nesse momento, aí sim, eu peço ao meu manipulador colocar uma luva e segurar essa peça e ir fatiando essa minha carne. Aí sim é utilizado.
Portanto, a utilização de luvas só é permitida quando é impossível estar utilizando algum utensílio e nunca quando o serviço envolver aquecimento da superfície, tá? Como ir para o fogão, ir para a chapa, de maneira alguma eu vou estar utilizando luvas, tá? Ou seja, nada mudou, né? Nada mudou, vamos lavar a mão. O recomendado é lava a mão. E até voltando, né, Aline, a gente tem que ter cuidado, porque como que eu vou com uma luva descartável em relação a mexer com produtos quentes, né? A gente sabe que isso pode causar algum tipo de risco. O plástico é inflamável, né? Aí eu vou lá e manipulo coisa quente com aquele meu plástico. É um risco que eu tô... Exatamente. E aí, Aline, a gente já falou sobre a questão desse vírus, falamos sobre o manipulador mais uma vez, e vamos voltar agora para dentro da área de produção. Tá. Mudou alguma coisa em relação, a gente sabe que existe um distanciamento entre as pessoas, mas em relação aos equipamentos, como que ficou a questão da distribuição do layout? Tá. Relacionado ao layout, o que se preconiza hoje é o seguinte, que há o distanciamento desses funcionários pelo menos de 1 metro. Então, se houver a necessidade de alteração desse layout para a gente conseguir que um funcionário do outro fique a uma distância de 1 metro, ok, vamos estar fazendo. Esses dias eu vi até num documentário muito interessante, é uma fábrica muito grande de alimentos, e eles criaram, gente, um sensor de presença. Cada pessoa tem um detector e quando eles veem que uma pessoa se aproxima da outra a quase 1 metro, tem uma campainha que soa. E isso eu achei muito interessante, porque faz com que as pessoas voltem e não se fique tão próximo durante as suas atividades. É a tecnologia que veio para ficar, né, gente? É aquilo que a gente fala, né, Aline? Tudo muda, né? Então, com essa questão da pandemia, é claro que nova tecnologia ela vai estar sendo utilizada sempre em prol aí de uma maior produtividade, uma rapidez, né? Deixar o consumidor mais tranquilo para que a gente tenha, é claro que as coisas não vão voltar ao normais, mas a gente vive o novo normal com segurança. E aí, Aline, baseada nessa questão desse distanciamento, mudou também a questão dos POPs, quanto à questão da higienização das bancadas, dos meus equipamentos? Sim. Relacionada à higienização das bancadas, a higienização das bancadas mudou sim. Por quê? O que eles estão solicitando? Que a cada 2 horas seja higienizada todas as bancadas. E higienizar a cada 2 horas vamos supor, eu estou aqui manipulando o meu alimento. Acabei, já deu as 2 horas, eu venho e passo um álcool 70 em toda a minha superfície, tá? E lembrando que nos caixas de pagamento, onde tem o maior fluxo de pessoas, essa higienização da área vai ser realizada a cada 30 minutos, tá? Isso mudou sim. Então, Aline, aí a gente chega de fato ao que seria o novo normal, né? Porque as pessoas estão muito tempo dentro de casa, muitos trabalhando de home office, e aí, assim, aqueles clientes que mesmo receosos, eles acabam indo até o estabelecimento. Sim. Quais as orientações que as empresas elas devem fornecer para que esse meu consumidor ele se sinta de fato mais seguro? Tá. O que mudou nessa parte relacionada a esse serviço no segmento de alimentação? Primeiro, esse meu cliente ele vai chegar no restaurante, vai ser aferida a sua temperatura, né? Afere a temperatura, ele entra, aí ele vai escolher o tipo de serviço que ele quer naquele momento. Se ele vai querer take out, onde ele escolhe o pedido, ele pega e sai, ou se ele quer sentar. Se ele quiser sentar para comer, como é que vai ser feita essa conduta? Se for um self-service, ele pode pôr a luva ou não, porque a luva, pelo menos no nosso estado, ela já está dispensada, mas tem estados que ainda não. Aí fica a critério de cada consumidor colocar a luva ou não. Coloca a luva, faz toda aquela escolha dos alimentos. Lembrando que durante todo o momento que ele estiver no restaurante, obrigatoriamente ele deve estar de máscara, tá? É um item muito importante. Aí ele vai se sentar e vai se servir. Os garçons vêm, oferecem bebidas, né, ao local, até aí tranquilo, como sempre foi. E o que mais que mudou? O take-out. O take-out, se ele quiser, ele faz o pedido. O cardápio, muitas vezes, ele pode ser por QR Code, que é aquele quadradozinho, onde você coloca a câmera e você pode escolher. Ou se não, por material lavável. Tem alguns cardápios hoje que eles fazem tipo a película, e que entre um cliente e outro, borrifa-se o álcool 70 e ele é todo higienizado. A pessoa escolhe o cardápio,
faz a embalagem, ela pega aquela embalagem e vai para casa. Lembrando que nesse momento, até puxando esse gancho, nesse momento que essa pessoa vai para casa, é importante ela chegar em casa, tirar o alimento dessa embalagem, descartar, higienizar as mãos e a partir daí fazer a sua refeição, porque ela não sabe se aquela superfície pode ter sido contaminada ou não, tá? E reforçando, né, Aline, a questão principal aí do nosso colaborador. Eu orientar, como a Aline mesmo colocou, da organização do meu estabelecimento, né, de aferir a temperatura, evitar, promover o distanciamento das filas e principalmente a higienização do cartaz. Muitas vezes o seu colaborador vai se desesperar porque às vezes a fila está muito grande ou ele quer uma agilidade ali no atendimento e ele acaba não fazendo essa higienização. Portanto, você está sendo o foco dessa fiscalização, você precisa estar o tempo todo olhando o seu manipulador, não que você não confie nele, mas a fiscalização, ela sempre será o melhor resultado do nosso trabalho. E falando em fiscalização, uma coisa muito importante é cobrir as maquininhas de cartão. Eu estou percebendo que tem muita gente já tá deixando isso de lado, então é importante que logo no início das atividades passe um filme sobre a parte dos botões e entre um cliente e outro vem com um paninho descartável, um guardanapo com álcool 70 e passe ali para a pessoa tocar, tá? Isso é muito importante também. E eu estou percebendo que algumas condutas as pessoas estão começando a não deixar. E eu acho que não é o momento ainda para a gente deixar de ter alguns cuidados. E como não falar, né, Aline? Você fala muito sobre esses cuidados que as pessoas estão deixando. Muitas vezes não é nem nossos colaboradores, é o próprio consumidor. Sim. Né? Quantos noticiários não saíram por aí por violências de orientação, de pedir para colocar máscara ou evitar aí a questão de muita gente, várias pessoas nas mesas, e a gente vê a crueldade desse consumidor de ir para cima aí né, do colaborador para agredir. E aí, é claro, a gente não está falando aqui, né, de extremidades ou não, mas sempre colocar os cartazes, né, agir sempre com a prudência, sempre com a educação, para a gente poder evitar transtornos maiores. E manter também, né, Karina, a etiqueta respiratória, né? A gente fala muito disso, é importante. Então, assim, se você vai espirrar, toma cuidado, tenta segurar aquele espirro, fique com a máscara. Já teve caso, por exemplo, um cara que tava num restaurante, ele engasgou com a comida. Aí o cara da mesa do lado ficou incomodado, porque ele tossindo daquele jeito, foi lá e bateu no cara. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de coerência também. E o cara desengasgou, pelo menos? Depois do soco, né? Usou a técnica de raiz, né? Pelo menos deu um murro nele e desengasgou. Ai, gente, eu te falar, a gente tem que ter muito equilíbrio nesse momento de pandemia, muita coerência, porque é difícil, as pessoas estão perdendo um pouco da coerência, sabe? A gente tem que pensar bem. E aí, Aline, você até colocou sobre essa questão desse tipo de atendimento. E quanto à questão do distanciamento? Você não tá com Covid, não? Tô não. E quanto à questão do distanciamento das mesas? Sim, o distanciamento continua a cada 2 metros, tá? A quantidade de pessoas da mesa continua assim. Se for de uma mesma família, pode, quantas quiserem, entre aspas, né? Então, vamos supor, se for com a minha família, tiver uns 6 e 8 pessoas, a gente pode ficar assim se for da mesma família. Não pode se for de grupos separados e manter os 2 metros por enquanto. Ótimo. E aí, Aline, mesmo assim, o povo... Existem alguns que ainda preferem a comida por delivery, né? Mais uma vez, a informática, o processo tecnológico aí, ele veio para também facilitar a questão do transporte, a questão da locomoção, né? O fato das vezes você ficar um pouco mais tranquilo em casa. Como que funciona para o meu colaborador o sistema de delivery? Mudou alguma coisa? O controle de higienização dentro desse meu processo de fluxograma? Então, como é que vai acontecer? Todo o alimento ele é produzido, ocorre o recebimento, o armazenamento, o pré-preparo, o preparo. Aí eu vou ter um colaborador finalizando esse meu alimento. O que ele vai fazer? Ele vai montar aquele meu alimento, após essa montagem ele vai colocar embalagens. Mas lembrando que esse meu manipulador, ele vai estar devidamente uniformizado, devidamente treinado, com máscaras, com as mãos devidamente higienizadas. Então, automaticamente, o alimento que aquele meu consumidor fará,
comerá aquele meu alimento, ele vai zero problema nesse momento. Mas lembrando que é toda uma cadeia, é desde o meu recebimento, a minha produção e a minha distribuição, até o treinamento do meu boy. Eu tenho que treinar aquele meu motoboy, como que ele vai higienizar a bag dele, como que vai ser a maquininha dele de cartão, se vai estar enrolada no plástico ou não. Você está vendo? É toda uma cadeia. E caso algum furo dessa cadeia venha acontecer e algum ser humano naquela etapa estiver contaminado, já era. Já entrou em contato com o vírus e alguém pode se contaminar. E é válido a gente falar sobre o boy, né? Porque, como o próprio nome diz, é boy. Ele pode estar trabalhando aí com a questão de uma documentação ou realmente com alimentação. E muitas vezes esse boy, ele não é o seu funcionário, ele é um freelance. E aí qual o comprometimento que ele tem com a qualidade do seu produto? Então, a gente precisa realmente orientar. Sei que fica difícil, porque às vezes você vai estar trabalhando aí com algumas empresas, do qual será que ele recebe o treinamento? Será que a moto dele, a estrutura daquela caixa térmica, a bag, aquela bolsa que a gente coloca, por exemplo, a pizza, está em bom estado de conservação? Ele passou pelo CVV, que é o Certificado de Vistoria Veicular da Anvisa? Existe álcool para ele, né? Um álcool a 70%? Ele está usando a máscara de forma adequada, higienizando as mãos? Então a gente acaba também enfrentando por esse dilema, porque muitas vezes esse boy, né, Aline, ele só vem ali, pega o seu produto e vai embora, ele não é o seu funcionário. Sim. Então, quem é responsável pelo treinamento desse boy, desses aplicativos, é o próprio aplicativo. Eles passam por esse treinamento de higienização das bags, de higienização da máquina não, porque automaticamente o sistema ele é todo pago por meio digital. Mas ele tem que fazer essa higienização das mãos e da bag sim. Tanto é que tem vários restaurantes que estão servindo de apoio a esses boys também para disponibilizar para eles banheiro, álcool 70, pia de lavagem das mãos, porque eles também precisam desse apoio. Eles precisam dessa área para fazer a sua higienização. Ou seja, nada mudou, né? Porque a gente precisa entender que muitas vezes esses boys usavam banheiro na rua, a questão do controle da higienização das mãos. Então a gente é algo que precisa novamente aí estar em cima, fiscalizando, cobrando e o principal, orientando, porque também é a vida dele que está em risco, Exatamente. Né? Bom, então, pessoal, conforme a gente iniciou, a saúde é um termo que muda o tempo todo, né? Então, estamos aí com uma das últimas resoluções, não sabemos ainda como está a questão das novas variantes, o índice de disseminação, o índice de morte, o índice de contaminação, e hoje o que a gente colocou é o que se está preconizando atualmente. Pode ser que amanhã tudo isso mude, ou quem sabe o vírus, né, se Deus quiser, seja disseminado e a gente volte de fato a usar as regras aí da nossa legislação maior, que é a 216. Mas por enquanto é isso que a gente tem colocado. Como eu disse, pode ser que mude e se mudar, com certeza iremos estar aqui atenados para poder estar passando essa nova atualização para vocês. E aí, Aline, o que é que você deixa aí de dica para a gente poder, de fato, concluir com chave de ouro esse nosso tema? Eu queria falar um pouquinho sobre as regras de ouro da Organização Mundial de Saúde. Primeiro, faça a higienização das mãos de maneira correta e várias vezes de acordo com suas atividades. Utilize máscaras, faça o distanciamento de 2 metros das mesas e dentro do estabelecimento de 1 metro entre os funcionários. Deixe sempre o ambiente bem arejado, que isso também dificulta a procriação do vírus. Disponibilize aos seus funcionários máscara, luvas e toucas, isso também é muito importante. Sensibilize a todos sobre a etiqueta respiratória, que é o quê? Não sair tossindo por aí, etiqueta mesmo. Restringir acesso de funcionários que estejam com sintomas de Covid ou qualquer outro resfriado, ou até mesmo com febre. Faça a limpeza das superfícies a cada 3 horas. Essas são as nossas regras de ouro da Organização Mundial de Saúde. Essas foram as nossas dicas. Qualquer dúvida que vocês me tiverem, deixe aqui no comentário, tá? Teremos o maior prazer em responder vocês. Então é isso, pessoal. São regras de ouro, mas são regras também de sobrevivência.
Continue nos seguindo, continue nos apoiando e siga-nos nas suas redes sociais. Até breve. Tchau!